Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui estamos para a exposição doutrinária. Convido a todos para iniciarmos com uma prece. Buscando a posição mais confortável, fechando os nossos olhos, sintonizando com os amigos espirituais que nos acolhem, que nos envolvem. Pai amado, aqui estamos nós a fim de escutar. Livres de qualquer preconceito, de qualquer amarra, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Estamos aqui para ouvir os ensinamentos que os Espíritos trouxeram, revivendo as palavras de Jesus. Revivendo os ensinamentos por Ele trazidos e traduzidos nas obras básicas entregues a Kardec. Que possamos, através deste momento, refletir, construir o entendimento em nós e buscar, enfim, promover a reforma que tanto precisamos para alcançar a felicidade que nos é proposta. E desta forma, gratos por tudo que nos é dado, damos início a este momento. Obrigado, Pai, Jesus, amigos mentores, que assim seja. Olá a todos, meu nome é Renato, sou trabalhador voluntário da casa. Aqui estou a fim de trazer um pouco sobre o assunto mudança de hábito. Para que a gente entenda o que seria isso, eu vou fazer uma construção de um diálogo, e aí no final todos nós poderemos juntos refletir, inclusive eu tenho refletido bastante sobre esse assunto, porque não me veio por acaso, e temos que refletir diariamente sobre aquilo que os Espíritos nos trazem. Começando sobre isso, então, nos assuntos onde buscar, porque se formos olhar nas obras básicas, Livro dos Espíritos, que é a obra que deu origem ao conhecimento trazido pelos Espíritos a Kardec, e o Evangelho segundo o Espiritismo, obra que traz as passagens de Jesus e mostra-nos alguns caminhos de condução para a nossa evolução. Então, eu cito 2 capítulos. No Livro dos Espíritos, temos o capítulo 12, Perfeição Moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos o capítulo 17, Sede Perfeitos. No capítulo ainda, nas obras, seria interessante lermos no Livro dos Espíritos as leis de Deus, leis naturais ou leis morais, como assim nos colocam, e no Evangelho todas as bem-aventuranças, porque são elas os ensinamentos que Jesus nos traz para que possamos nós modificar, então, os nossos hábitos. E aí começamos a refletir o que a doutrina dos Espíritos nos propôs. Lá no início, os Espíritos nos trouxeram, não que não acreditássemos em Espíritos, acreditávamos, mas não de forma tão efetiva e com tamanha fé, quando eles vieram até Kardec e começaram a difundir a ideia de que existia um mundo fora do corpo físico, que o Espírito que habita o corpo é o mesmo que encontra-se fora dele, e que o Espírito, então, é imortal. Quem é mortal é o corpo orgânico, que representa a materialidade. E o Espírito é a parte imortal, desde sua criação até o fim dos tempos, seguirá existindo. Assim nos trazem os Espíritos. E aí questionamos, então, por que encarnamos? São as primeiras perguntas para entendermos como promover a mudança de hábito. Por que encarnamos? Encarnamos com o objetivo de evoluir. Para isso, temos Livro dos Espíritos, nas capítulos das leis morais, lei de progresso. Evolução é progresso, progresso é evolução. Então, lá fala do progresso, que nós temos, então, que progredir quem somos, melhorar nossos atos, nossas atitudes, trabalhar nossos vícios, nossas virtudes. Se nascemos para progredir, como faremos para progredir? Encarnamos, desconhecemos quem somos, não lembramos das nossas ações e atitudes do passado, pela bênção do Pai,
pois se lembrássemos, talvez sofrêssemos mais com os erros que cometemos com aqueles que hoje amamos, então talvez não tivéssemos tamanha liberdade para agir a ponto de não nos penalizarmos pela culpa e o remorso dos erros do passado. Esquecemos tudo, nascemos. Corpo físico novo, redondinho, tinindo ali, ó, bacana, pronto para começar. Ok? E agora? Não lembro de nada. Como que eu vou progredir? Como que eu vou me trabalhar? De que forma eu me melhoro? Perguntas que a gente se faz e que a doutrina nos explica através deste entendimento. Então vamos pensar assim, encarnei e agora? Novamente, sempre lembrando da bondade de Deus. Deus é justiça, amor e caridade. Deus é bom, Deus é justo e Deus está sempre atento conosco. Então Deus colocou no nosso caminho pessoas, irmãos, aos quais damos nomes ou títulos, avós, pais, tios, irmãos, sobrinhos, filhos. E não estou dizendo só pelo gênero masculino, mas porque a língua portuguesa nos leva a falar no gênero masculino, mas pode ser mãe, avó, irmã, filhas, sobrinhas, amigos, amigas. E com esse conjunto de pessoas à nossa volta, é que Jesus, quando veio, nos disse: amai o vosso semelhante. Encontrai ali nele as respostas para a tua mudança. Para a tua mudança. Então, quando nós voltamos à bondade de Deus, à reencarnação, à nova vida, voltamos a Jesus, ao primeiro mandamento, ao segundo mandamento, amará teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz: vive bem com este que está à tua volta. Vive de forma correta com este que hoje divide o espaço contigo. E aí começam as mudanças. Progredir é modificar. Todos temos vícios. Talvez muitos de nós já não tenham os vícios físicos, mas temos vícios morais. Esses ainda temos. Ainda somos fadados à maledicência, fofoca, intriga. Ainda somos fadados ao egoísmo, desejo do bem próprio, do único bem, e muitos damos a desculpa de que, não, eu não sou egoísta, mas eu quero o melhor para mim. Ok, você querer o melhor para você, mas você não vai ser egoísta se o melhor para você não for o pior para o outro. Se o melhor para você é contemplar o melhor para o outro. Agora, caso você pense somente no seu bem, e esse seu bem seja fazer o mal ao outro, você está sendo egoísta. Nós estamos sendo egoístas. E ainda somos. Somos orgulhosos, nos ofendemos, nos magoamos, nos entristecemos com as atitudes alheias. Somos vaidosos, queremos estar bonitos, queremos estar bem arrumados, queremos as melhores roupas de algumas marcas, queremos as melhores arrumações do corpo, cabelo bem feito, maquiagem bem colocada, tudo bem certinho, porque somos vaidosos. Está errado em ser vaidoso? Está errado se a vaidade lhe promove uma busca incessante. Preciso estar sempre bonito. Preciso estar sempre atraente. Agora, o cuidado do corpo físico, que é aquele cuidado onde eu mantenho a minha saúde, onde eu cuido do meu corpo, onde eu procuro evitar os danos causados pelo sol, usando algum creme, nas mãos, no rosto. Cuidar da aparência sem a busca da aceitação do outro é cuidar do corpo físico, é ter zelo pelo instrumento recebido. Então, a gente consegue discernir ainda o que é um vício e o que não é vício. Então, todos nós temos que trabalhar vícios. Como que trabalhamos vícios, Renato? Como que desenvolvemos virtudes, Renato? Muito bem.
Existe, neste item, sede perfeitos e na perfeição moral, principalmente aqui no Livro dos Espíritos, uma questão. A questão 919, que fala sobre conhecimento de si mesmo. E aí que entra a mudança. Preciso conhecer quem sou. Preciso entender quem eu sou, não no corpo físico. Tamanho, peso, cor do cabelo, cor do olho, isso não importa. O que importa é o conceito moral. Quem eu sou moralmente. Qual é meu nível de educação? Qual é o meu nível de respeito ao próximo? Qual é a minha interpretação das ações? E aí que vem. Leiam. Questão 919, trazida por Agostinho, chamado na literatura como Santo Agostinho, pela Igreja Católica. Então, o Espírito Agostinho nos traz a reflexão sobre como podemos alcançar o conhecimento de si mesmo. Eu devo me analisar, eu devo enxergar quem eu sou, eu devo verificar quais as oportunidades que perdi e por que perdi. Eu tenho que verificar se eu estou fazendo o correto, se eu ainda não estou tomando decisões tendenciosas ou equivocadas pelas minhas má tendências ou pelos meus vícios. E aí começa o processo de mudança de hábito. Porque hábito é algo que faço corriqueiramente. É algo que faço como espírito imortal em vidas sucessivas, em vidas a longo prazo. Vejamos, algumas brincadeiras eu vou trazer de reflexão para nós. Nasci, o que determina se sou destro e sou canhoto? Não é genético, porque a genética não tem interferência em relação a isso. O que isso define? Define a minha tendência, a minha aptidão. Se eu, durante várias existências, exercitei o lado esquerdo, eu vou nascer destro? Eu vou vir com a melhor habilidade da escrita na mão direita ou eu vou vir com ela na mão esquerda? Hábito. Porque o espírito não tem necessidade de escrever. Quem tem necessidade de escrever é o espírito encarnado. O espírito desencarnado não tem essa necessidade. Então, vejamos um hábito que temos de vidas sucessivas. Então, se eu venho com a tendência a ser canhoto, é porque em vidas anteriores eu muito utilizei a mão esquerda. Talvez por condução dos pais em algum momento da minha jornada, talvez por predileção minha, por achar que a mão esquerda me favorece, por ter tido alguma situação, algum momento de vidas anteriores onde eu tive que exercitar a mão esquerda. Mas, se não, eu também venho com a mão direita, porque o espírito que não tem este apego, que já mudou o hábito, tanto faz. E aí nós damos um nome na materialidade para isso, ambidestro. É aquele espírito que consegue ter a escrita ou a atividade dos dois membros. Ele tanto escreve com a direita, quanto escreve com a esquerda. Para ele não há prejuízo na escolha. Então, este espírito, certamente, já se libertou de um hábito. Vamos fazer um teste. Hoje à noite, agora, um pouquinho mais, terminadas as atividades do dia, encaminhamos-nos para o sono físico. Não esqueçam, escovar os dentes. E aí está a brincadeira. Escovem os dentes com a outra mão. Vejam se fica tão bem escovado quanto com a mão que estamos habituados a escovar. E aí veremos a dificuldade que é mudar o hábito. Tentem, brinquem com isso, façam uma semana seguida assim, troquem a mão de escovação e vejam se é fácil. E verão que não o é. A tendência é sempre ir com aquela mão, porque estamos habituados. E aí entra a mudança de hábito nesse contexto. A brincadeira serve para a gente compreender que se eu falo mal dos outros, é um hábito. É um mau hábito. E eu tenho que trabalhar em mim para parar com isso. Devo falar bem dos outros? Com certeza. Por quê? Porque todos nós temos qualidades. E eu tenho que ter a capacidade de enxergar a qualidade do meu irmão. Porque ele, assim como eu, ele é um espírito também em evolução. Ele também está nesse mundo com o intuito de
progredir, de evoluir, e ele também precisa mudar hábitos. E a crítica excessiva quanto ao mau hábito não vai favorecê-lo, pelo contrário, vai fazê-lo afastar-se de mim e talvez de algum exemplo positivo que eu pudesse dar. Pequenos exemplos do nosso dia a dia fazem-nos compreender o quanto precisamos mudar hábitos. Hábitos do mau humor quando acordo. Eu sou mal-humorado. Não me acorda cedo porque eu fico de mau humor. Mudo o hábito, troca, vira a chave, acorda de bom humor. Segunda-feira, para mim, é o pior dia da semana. Por quê? É um dia igual a qualquer outro dia. Só porque vem depois do domingo, no qual tu fez festa, no qual tu ficou fazendo atividades de lazer, atividades de descanso, mas é um dia qualquer, é um dia da semana, a semana tem 7 dias. O domingo só foi institucionalizado como um momento de descanso, e muitas pessoas no mundo não descansam no domingo. Elas trabalham no domingo, inclusive para que nós possamos ter, então, o nosso descanso. São questões que nós devemos repensar. Outra colocação que se fala é assim: depois de determinada idade, ninguém mais muda o hábito, porque eu já tenho esses hábitos há muito tempo. Puxa vida, você é um espírito imortal. Você deve ter mais de 1000 anos nas costas como espírito. Aí vai usar essa desculpa de que 60 anos físico não lhe permite mudar o hábito? É assim agora? Vamos dar desculpas para tudo? Não. Vamos lembrar-nos de que precisamos modificar nossa postura. Precisamos modificar as nossas atitudes. E para isso, estes hábitos são fundamentais. Muitas pessoas pensam ou perguntam de que mudar hábito é difícil, sozinho não dá. Dá. Os pais têm um papel muito grande na mudança dos nossos hábitos. Então, pais, reflitam sobre isso, porque vocês, nós, pais, nós, filhos, usamos o exemplo para modificar. E o processo educativo do espírito, ele acontece muito em cima do exemplo recebido. Então, pai, mãe, vô, vó, utilizem a presença de um espírito recém-nascido, reencarnado, na tenridade, para aproveitarem o momento e mudar o hábito. Trocar a condição que até então ela não era sadia, não era saudável, para que aquele espírito olhe e leve com ele um exemplo positivo. Eu vou trazer mais um exemplo para a gente refletir. Eu trabalho com jovens na evangelização da juventude desta casa. E normalmente eu trago esse exemplo a eles também. Era um pai, teve filhos gêmeos, 2 garotos. Esse pai educou esses filhos da sua maneira. Porém, esse pai ele era adepto do consumo do álcool. Ele possuía o vício da bebida. E ele fazia uso contínuo do álcool. Este ato fez com que ele perdesse a sua família, separasse da sua esposa, um espírito que aceitou encarnar para junto constituir uma família, mas pelas suas atitudes com o álcool de um alcoólatra, ele rompeu os laços do amor e separou-se. E esses filhos, então, conviveram um pouco com a mãe, pouco com o pai. E assim foi a jornada desses 2 filhos. Crescidos, pai e mãe desencarnados. Vamos entrevistar esses 2 que não são mais jovens, mas são adultos. E encontramos um dos filhos, na mesma condição do pai. Alcoólatra, com uma família dissociada, onde o amor familiar não existe, porque ele levou os mesmos caminhos do pai, através da agressividade, da violência, do excesso da bebida alcoólica, manteve-se no mesmo exemplo recebido de seu pai. E aí foi perguntado a ele: querido amigo, por que você está nessa situação? E este espírito encarnado diz: culpa de meu pai. Meu pai me ensinou assim. Meu pai me deu o exemplo de que
a família deveria dessa forma. Então, o culpado pela minha existência ser assim é meu pai. Ok, entrevista feita. Buscou-se o outro filho, o irmão gêmeo, e questionou-se. Encontrou-se aquele irmão conversando na rua, viu-se aquele irmão, convidou aí a sua residência, chegando lá. Este outro filho, irmão do mesmo que estava ali, casado. Quantos anos você está casado? Estou casado há 16 anos. Uma filha de 15, uma outra filha de 14, felizes, rindo, conversando, tendo uma relação afetiva amorosa com sua família. Os laços do amor se via muito firme naquele lar. Pedindo-se então que a família se retirasse para que o diálogo acontecesse, o entrevistador pergunta: a que referes a sua posição de hoje? E ele disse: a meu pai. Meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou a ser assim. Pelo exemplo que recebi de meu pai, compreendi que fazendo uso excessivo, o uso do álcool, de forma a que o álcool me tornasse um escravo da bebida, utilizando-se de violência, de agressividade, de não amor, de não afeto, o exemplo de meu pai fez com que eu me tornasse este homem que hoje sou. Fez com que eu tivesse a percepção do que eu não queria ser. Então vejamos que o exemplo, embora negativo, ele pode ser positivo. Não nos cabe imputar culpa, não nos cabe delegar a culpa a ninguém. Porque dentro da perfeição moral, existe o livre-arbítrio. Eu recebo a matriz, eu recebo o exemplo, e eu copio se eu quiser. Eu executo o exemplo se eu quiser, ninguém me obriga. E no exemplo desses dois irmãos, que eu gosto de usar justamente pela aceitação da mudança do hábito, porque os dois foram colocados no mesmo ambiente doméstico. Os dois cresceram com o mesmo processo educativo, por serem espíritos individuais, por serem imortais. Estes espíritos associaram a lição, cada um do seu jeito, cada um da sua forma. E é assim que nós fazemos. E é assim que nós devemos fazer para os nossos. Talvez aquele pai, se ele fosse dado a refletir, ele teria dito assim: não, eu não vou tomar esta decisão, porque vai me entristecer ver este meu filho escolhendo o mesmo caminho de dor e sofrimento que eu escolhi. Assim como este filho que escolheu o mesmo caminho, quando refletir, vai entender que não passou a mensagem adequada para os seus filhos. Mas é o livre-arbítrio. O outro irmão, filho, optou pelo caminho do bem. Ele entendeu que a mudança do hábito dependia dele. Então não vamos dizer que a culpa é do outro. Não é, a culpa é nossa. A responsabilidade pelas nossas ações são nossas. O modelo que recebemos, ele pode ser bom ou ruim, mas cabe a nós julgar se esse modelo vai ser aplicado ou não vai ser aplicado. A educação moral se dá dessa forma. E a mudança de uma conduta moral, ela é dolorosa, porque ela exige luta, ela exige empenho, ela exige vigilância o tempo inteiro. Se eu sou fofoqueiro, se eu sou intrigueiro, se eu sou brigão, eu tenho que vigiar meus pensamentos o tempo inteiro. Eu tenho que vigiar a minha capacidade de frear a má tendência. Porque a má tendência, ela só vai ser educada, ser freada. O mau hábito só é mudado se não exercido, se não executado. Então, mudar hábitos é diariamente reavaliar as nossas ações, as nossas atitudes. Fica mais fácil com a doutrina espírita ao nosso lado? Com certeza, fica. Por que fica, Renato? Porque quando nós compreendemos
que existe uma lei, na lei do progresso, que é a lei de causa e consequência, nós conseguimos compreender que nós fomos os causadores dos sofrimentos que são consequências nesta vida ou das outras. Tudo que eu faço causa algo, seja bom ou seja ruim. Se eu tiver atitudes boas, se eu tiver atitudes positivas, eu estarei causando consequências positivas. Se eu fizer o inverso, estarei criando consequências negativas. E a reflexão se dá neste ponto. Eu preciso me conhecer. Eu preciso entender o que eu tenho. Não é doença física e não é doença moral, nem espiritual, é atitude, comportamento, postura. Eu preciso enxergar em mim o que precisa ser modificado. E como que eu faço isso? Como? Segundo o mandamento. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lei áurea, que é comentada há mais de 5.000 anos, porque esta frase não tem dono. Faça aos outros o que gostarias que te fizessem. Fazendo isso, você já muda seus hábitos. Se a cada atitude, a cada pensamento que você tiver e que você for pensar em fazer, reflita. Mudança de hábito. Eu gostaria que o outro fizesse isso para mim? Se a resposta for não, não faça. Uma frase que eu gosto muito, que é Immanuel Kant, fala, que é um filósofo, pesquisador, ele diz assim: se o que você for fazer não pode ser contado, não faça. É um bom freio. Se a tua ação não puder ser falada para os outros, porque vão te criticar, vão te recriminar, vão te condenar, não faça. E aí você já começa a praticar o conhecimento de si mesmo e a mudança de hábito. Então, por hoje, era esta a lição que todos nós viemos a receber. E eu convido a todos, então, para encerrarmos com a prece, agradecendo juntos a oportunidade desta lição, deste ensinamento. Fechando os nossos olhos, buscando uma maneira confortável, vamos agradecer a Jesus, olhando-lhe no olho. Imaginemos Jesus agora em nossa frente. Olhando no olho de Jesus, vamos dizer: obrigado, Mestre. Obrigado por tudo. Obrigado por estares ao nosso lado, por ter trazido a lição tão necessária para o nosso aprendizado. Obrigado por ter sentido no corpo físico as dores que a terra e que as nossas más ações infligem. Obrigado por ter nos perdoado. Obrigado por nos amar. E obrigado por estar conosco em todos os momentos e todas as horas. Fiquemos em paz, hoje e sempre. Que assim seja.